fazer nossas as palavras que escreveram a respeito. Vejamos as contra-hipóteses ao fenômeno psíquico, que nunca tiveram base alguma nos fatos, como, por exemplo, o cochicho involuntário da parte do agente, num teste de telepatia, e às quais tem sido dada exagerada importância, somente por causa da controvérsia acerca da percepção extrasensorial, podem ser, com real proveito, esquecidas num teste prático. Vemos, assim, que não é só a doutrina espírita que tem enfrentado toda uma série de contra-hipóteses, das mais ridículas, a própria pesquisa científica as tem igualmente encontrado pelo caminho. E, como seria de esperar, as objeções que se levantam à explicação psíquica fornecida pela ciência são praticamente as mesmas que sempre foram colocadas contra as explicações de origem espírita. Outro ponto sobre o qual os autores chamam a atenção dos eventuais pesquisadores é quanto às precauções que devem ser tomadas. Os próprios autores observam que raramente esses pontos são discutidos com relação a outros ramos da ciência. De fato, é curioso. Nas demais ciências, sempre se admite a boa-fé do pesquisador, a legitimidade de seus propósitos. Parte-se, enfim, do princípio de que o pesquisador é honesto, a não ser que se prove em contrário. E ninguém aparece com interesse bastante para prová-lo. Quando, porém, o objeto de seus estudos é o fenômeno psíquico, a ideia é totalmente outra. Admite-se, a prioristicamente, que o pesquisador é desonesto e que seu objetivo único é enganar toda a gente. Desse curioso e lamentável julgamento não escaparam nem mesmo homens do porte moral e científico de Sir Oliver Lodge, Conan Doyle e Sir William Crookes, para citar apenas alguns. A mesma distorção ocorre agora, com os pesquisadores da parapsicologia e disso eles próprios se veem na contingência de se defenderem. Segundo a palavra do Dr. Heine e do Dr. Pratt, isto se deve ao fato de ser revolucionário o caráter das descobertas e a novidade do assunto. É bom que os cientistas modernos estejam manifestando tais pontos de vista, porque, assim, se colocarão em posição favorável para compreender as objeções que certos grupos ainda levantam contra o espiritismo. Por outro lado, descobriram, também, que não podem colocar muitos pesquisadores ao lado do indivíduo sob observação. Se o fizerem, os resultados são nulos ou inexpressivos. Este é outro ponto que os autores espíritas sempre mencionaram e que tem sido tão mal interpretado por aqueles que nos combatem. Disto se valem nossos opositores para tentar invalidar, sem mais exame, a experiência mediúnica, sob a alegação de que, estabelecidas certas condições, que reputam indispensáveis ao controle, o fenômeno nem sempre ocorre satisfatoriamente. O capítulo 3º trata dos fatos acerca dos fenômenos psíquicos e seus tipos. De início, os autores previnem o leitor contra a ideia preconcebida. A ciência, dizem eles, não precisa e não aceita nenhuma autoridade, seu roteiro é determinado pelos fatos. E prosseguem, as descobertas aqui resumidas estão merecendo atenção, não somente por causa da segura evidência na qual se apoiam, mas, também, porque são manifestamente importantes para muitas áreas do interesse humano. Logo a seguir, escrevem esta afirmação definitiva: é seguro dizer agora, apesar de que só recentemente isto se tornou possível, que o acervo de material proveniente de casos espontâneos constitui valiosa evidência em favor da ocorrência de fenômenos psíquicos. Em outras palavras, a pesquisa científica, já realizada nesses domínios, confirmou amplamente o que estava indicado nos fatos espontâneos ocorridos. Até mesmo pesquisadores que, de início, se opunham tenazmente à ideia, se deram por vencidos sempre que se dedicaram, honesta e corajosamente, ao estudo e experimentação. É o caso do cientista inglês Swire, citado por Heine Pratt, que se converteu, de crítico impiedoso, em pesquisador valioso da parapsicologia. Sobre a clarividência,
Por exemplo, os autores afirmam: estão atingindo a fase das afirmativas sem qualificações. O caso em favor da demonstração experimental da clarividência parece estar suficientemente definido para as presentes exigências da questão. Também a telepatia está perfeitamente demonstrada pela ciência. Leiam a afirmativa dos autores. Uma pessoa pode apreender o pensamento de outra sem o emprego de registros objetivos intermediários. Não há, pois, nenhuma restrição. A coisa é taxativa. Consideram igualmente esmagadora a evidência em favor da presciência. Advertem, no entanto, que para alguns a evidência já era suficiente, mesmo em estágios anteriores das pesquisas, enquanto que para outros, para os quais a presciência é uma impossibilidade filosófica, as provas acumuladas continuam a ser insuficientes. Os autores, porém, estão prevendo que eles cederão eventualmente, sob a pressão irresistível dos resultados positivos das experiências científicas. Quanto à telecinesia, os resultados são igualmente positivos. Se, porém, como diz o capítulo 4, ficar demonstrado a farta, as demonstrações preliminares o confirmam, que as operações de telecinesia não estão condicionadas às limitações físicas. A parapsicologia se revelará uma ciência mais fundamentalmente revolucionária do que foi até aqui imaginado até mesmo pelos seus próprios representantes. Os fatos indicam, como já o afirmaram os espíritas, a integração dos fenômenos psíquicos da ordem física do universo. Por outro lado, os autores já admitem a existência de uma energia mental, não física, que escapa às dimensões espaço-tempo. Impossível? Perguntam. E respondem: não. O observador sagaz, lá adiante, nas fronteiras dos conhecimentos físicos, seria o último a rejeitar a ideia de uma energia mental natural. Não interessa aos pesquisadores da parapsicologia se essas descobertas irão revolucionar a física. Fatos são fatos e as demais condições têm que se adaptar a eles. É muito cedo para se dizer se a física mudará suas próprias fronteiras e ajustará seus conceitos mais rapidamente do que tem feito a psicologia, mas, tanto para uma como para outra, será apenas uma questão de reconhecer os fatos e ter tempo para se ajustar a eles. O caso em favor do fenômeno psíquico é, logicamente, uma refutação à filosofia mecanicista da natureza, que se tornou praticamente universal em todas as ciências atuais. Acresce que, como os próprios autores o admitem, o parapsicólogo terá sempre que enfrentar maiores dificuldades do lado de fora de seu laboratório, quando tiver que expor ao público os resultados de suas pesquisas e suplantar a pré-fabricada e irredutível rejeição do seu caso, a despeito da qualidade de seu trabalho científico. Isto, porém, tem acontecido com todas as grandes revelações e todas as grandes e novas ideias. Os espíritas sabemos o que é a chacota da ignorância presunçosa, em face da evidência, só porque os fatos observados e comprovados se chocam impiedosamente contra as ideias preconcebidas da maioria. Se nem os frutos da mesma árvore amadurecem por igual, como poderíamos esperar que toda a humanidade já estivesse pronta para as verdades superiores da revelação espírita? O próprio Jesus teve esta palavra reveladora: eu tenho ainda muitas coisas que vos dizer, mas vós não as podeis suportar agora. João, capítulo 16, v. 12. Ele sabia que a maturidade dos homens seria longa, e, por isso, não poderiam suportar todo o brilho fulgurante da verdade. Daí a promessa da revelação suprema, através do Consolador, que viria para ficar. O Dr. Heine e o Dr. Pratt já estão avistando os objetivos superiores da parapsicologia, quando mencionam que eventualmente será fixado o lugar do princípio extrafísico no conjunto das leis naturais. No capítulo seguinte, quinto, cuidam os autores da psicologia dos fenômenos psíquicos. Tornam a expor, enfaticamente,
A tese já defendida em outras obras, segundo a qual as faculdades de percepção extrasensorial são absolutamente normais, ocorrem em pessoas sadias e nada tem a parapsicologia com a psicopatologia. Vejam só a afirmativa final: não há, pois, razão para pensar que a doença mental favorece tantas manifestações espontâneas quanto as experimentais. Pelo contrário, tais faculdades aparecem, com os mais altos índices, nas pessoas bem ajustadas. Quanto melhor a saúde mental, mais alto índice. Ainda mais, a capacidade de percepção extrasensorial faz parte do equipamento normal das espécies. Tudo quanto ficou dito, neste rápido e certamente imperfeito relato sobre o livro dos doutores Heine e Pratt, poderia levar-nos a crer que eles estão inclinados a aceitar a explicação espírita. Não. Isso veremos agora no capítulo 6º, subtítulo Parapsicologia e Religião Pag. 118. Começam por reconhecer que as relações entre a parapsicologia e a religião são muito íntimas. O estabelecimento da percepção extrasensorial, como capacidade extrafísica, fornece pelo menos uma limitada confirmação experimental desta afirmativa de todas as religiões. Por conseguinte, a relação da parapsicologia com a religião seria, por exemplo, como a da física com a engenharia ou a da biologia com a medicina. Enfim, leiamos o que segue. Ao confirmar a presença de um elemento não físico ou espiritual, grifo meu, na personalidade, parece que a ciência, pela primeira vez, fez uma contribuição positiva aos domínios defendidos pela religião. Refutando a afirmativa da teoria mecanicista do homem, os resultados das investigações parapsicológicas já feitas minaram a mais ameaçadora oposição à religião. Quanto à sobrevivência do espírito, o problema ainda não está solucionado, na opinião dos autores, nem mesmo através das manifestações mediúnicas. Isto porque, acham Heine e Pratt, o médium poderá sempre, por meio de sua capacidade de ação telepática e clarividente, obter a informação revelada em transe, seja no próprio subconsciente do seu consulente, seja em outras fontes normalmente ocultas. Essa, no entender dos autores, é a grande dificuldade com que esbarra a pesquisa parapsicológica da mediunidade. No entanto, a simples ocorrência da faculdade de percepção extrasensorial já melhorou o status da hipótese da sobrevivência espiritual, página 121, que se tornou mais razoável desde que foi estabelecida tal propriedade, existência de um fator espiritual, nos vivos. Por outro lado, a investigação psíquica ampliou de tal forma o grau da possibilidade do que o médium pode fazer com seus próprios poderes, que se tornou difícil verificar como os fatos comunicados, através do médium, poderiam ser comprovadamente originários de alguma fonte, fora de suas próprias capacidades. Em outras palavras, a eterna confusão entre animismo e espiritismo. O Dr. Heine e o Dr. Pratt raciocinam que é difícil separar as revelações mediúnicas, oriundas da simples capacidade de percepção extrasensorial do médium, daquelas que lhe teriam sido transmitidas por espíritos desencarnados. A falha, que tal julgamento representa, terá de ser superado um dia. De outra forma, a pesquisa parapsicológica desse aspecto ficará andando em círculos, infrutíferamente. Testes, satisfatórios para os cientistas, terão que ser criados a fim de se verificar que a informação obtida de espíritos desencarnados não poderia ter origem em nenhuma outra fonte, seja através da telepatia, seja através da clarividência. Os autores acham, por isso, que o problema da sobrevivência, por ora, tem que ser deixado nesse estado de ambiguidade. É pena, pois que certamente outra conclusão tirariam, se conhecessem a vasta literatura espírita a respeito. Sem dúvida alguma, porém, o livro de Heine e Pratt representa algum avanço sobre qualquer dos anteriores. Já consideram provado, cientificamente, o seguinte: 1. A existência de um princípio não físico no homem.
chegam mesmo a chamar-lhe espiritual. 2. A existência de capacidades de percepção extrasensorial na criatura humana é normal. As principais dessas capacidades são clarividência, telepatia, presciência, telecinesia. Outras poderíamos acrescentar, como a psicometria, clareaudiência, psicografia, etc. 3. Essas faculdades independem da limitação espaço-tempo, estando, pois, situadas numa outra dimensão. Estas conclusões estão solidamente baseadas na experimentação e na lógica, que são revolucionárias, reconhecem os próprios autores, pois que contrariam os mais queridos princípios da ciência materialista. Está explícito, também, que a física, a filosofia, a biologia, a psicologia e inúmeros outros ramos do conhecimento humano terão que mover suas fronteiras e se ajustarem aos novos fatos revelados pela ciência. Ficou, assim, bem claro que apenas um aspecto do pensamento humano não arredou, e nem arredará, um passo: a ideia de que o homem tem um princípio não físico, a que chamamos espírito. Estamos certos de que a parapsicologia ainda nos dirá, da maneira mais enfática possível, que o homem é um espírito que preexiste, vive e sobrevive, ao longo de uma infinita escala evolutiva reencarnatória. Esperemos. 7. A sobrevivência. 1. Argumentação filosófica. A senhora Elaine J. Garrett, médium americana e autora de vários trabalhos sobre os problemas do espiritualismo, reuniu num livro chamado Dois Man Survive That, uma série de ensaios acerca da sobrevivência, apreciada de diferentes pontos de vista. Convém acrescentar que a senhora Garrett é presidente da Fundação de Parapsicologia e também editora da publicação Tomorrow Amanhã. A despeito de estar lançado dentro de um esquema bem estudado e bem executado, sinto-me obrigado a manifestar minhas reservas quanto às consequências de uma obra deste tipo no espírito do leitor desprevenido. Veremos por que digo isto. O livro está dividido em 5 partes. Na primeira se define e estuda o problema da sobrevivência, do ponto de vista filosófico. Na segunda parte, cuida-se da parapsicologia e as possibilidades das pesquisas modernas. Na terceira parte, trata-se de configurar o problema da sobrevivência no campo da ciência pura. A quarta parte apresenta uma síntese do pensamento oficial, ou pelo menos oficioso, das diversas tendências religiosas, a propósito da sobrevivência. A quinta e última parte traz o relato de 7 casos bem documentados, nos quais a sobrevivência é a explicação plausível. Cada uma das partes mencionadas, exceção feita ao quinta, que é simples relato, contém de 4 a 6 ensaios de outros tantos autores das mais variadas tendências filosóficas e religiosas. Aí é que eu vejo a dificuldade do livro para o leitor desprevenido. Após examinar tão diferentes e contraditórios argumentos e concepções, estará o leitor em condições de chegar, são e salvo, às suas próprias conclusões? Não ficará ele em maior confusão mental que dantes? Seja como for, não desmereço o livro por isso. Na vida prática, tanto aqui como no além, estaremos sempre colocados diante de alternativas diferentes que nos cumpre escolher, no uso de nosso livre-arbítrio. Afinal de contas, o próprio processo de evolução espiritual nada mais é que uma série imensurável de escolhas acertadas no sentido do bem, entre as diversas e antagônicas soluções que se nos oferecem a cada momento no plano moral. O meu receio é o de que um livro desta envergadura, lido à pressa, sem meditação e sem crítica, possa agravar a imaturidade emocional do nosso tempo, em vez de contribuir para reduzi-la. Talvez seja um receio infundado, porém. Sobre o aspecto filosófico do problema, manifesta-se, na primeira parte do livro, a própria senhora Garrett com um artigo muito caracteristicamente intitulado A Resposta é Ainda Não. Os outros autores são Gabriel Marey, C.J. Ducasse e o conhecido Dr. H.H. Price. Creio que vale a pena examinar,
embora de maneira bastante perfunctória, o que têm a dizer os autores desses ensaios. A senhora Garrett começa por dizer que um esforço semelhante ao que o homem está colocando, nas pesquisas físicas, deveria ser dirigido para a investigação dos horizontes da mente. Acrescenta que seu testemunho sobre a realidade do espírito, como o de muitos outros, é baseado em experiências de fato e não em teorias. A autora mantém contactos com o mundo espiritual e as personalidades do além, através de seus dons mediúnicos. Por que, então, a tintura de dúvida contida no próprio enunciado do título de seu artigo? A autora explica da seguinte forma: não há dúvida quanto à realidade das comunicações que ela recebe, sua causa e origem, no entanto, é que apresenta um problema. Essa afirmativa é algo desconcertante, mas não de todo surpreendente, pois sabemos que não basta ter poderes mediúnicos para penetrar a essência da verdade contida nas manifestações do além. A autora informa que já recebeu inúmeras comunicações e viu milhares de aparições dos chamados mortos, mas que não pode assegurar categoricamente como e por que ocorre o fenômeno, de vez que os métodos de cálculo e de medição não alcançam o campo de ação do espírito. Por isso, conclui ela, devo conservar sempre uma ligeira desconfiança desses fenômenos mentais e, por conseguinte, de mim mesma. Não obstante, narra algumas experiências concludentes para as quais imagina prováveis explicações. A visão, por exemplo, que teve de um homem, do qual notou até mesmo a forma peculiar do anel, seria uma impressão deixada por aquele ser que sofreu ali mesmo naquele quarto. Ou seria o resultado de uma ligação telepática entre a vidente e o médico que conheceu agora fantasma. Seria, por outro lado, consequência do precário estado de saúde da médium. E outras hipóteses são alinhadas. A certa altura pergunta a autora, onde estão os mortos? E ela mesma responde, dizendo que no atual estado de nosso conhecimento não há uma resposta científica, direta. Inicialmente ela experimentou, durante vários anos, descobrir se esses fenômenos são em parte produzidos pela mente do médium. Mas a questão é que, se fosse assim, eles poderiam ser reproduzidos à vontade por qualquer um. Ela acha até que a mediunidade física pode ser que nada tenha a ver com as entidades estranhas ao médium ou com o problema da sobrevivência. Certa, contudo, da existência desses seres do além, que ela pode tocar com a mão, sente-se a autora colocada num estado de confusão mental para compreender o fato e dele retirar as conclusões que encerra. E se pergunta: essas entidades estão realmente vivas e levando a vida que descrevem? Se estão, às vezes fico a imaginar porque o processo da morte é necessário, desde que suas atividades parecem ter mudado tão pouco e não serem mais que uma continuação mais elevada da vida, tal como a conhecemos aqui neste momento. Sua perplexidade aumenta quando, ao ver essa gente do espaço, como frequentemente acontece, não nota neles nenhuma grande mudança como seria de se esperar naqueles que passaram pela iniciação da morte. Contudo, continua, há uma mudança sutil. Eles são mais distintos, mais decididos, mais seguros, mais alertas, em muitos casos, mais jovens, mais vigorosos e mais cônscios de si mesmos do que eram antes da transição. Às vezes, caminhando por uma estrada, a autora se vê diante de uma velha igreja, de uma fazenda, de uma casa ou de um bosque. De repente, tudo desaparece. No entanto, o fenômeno tem o aspecto intrínseco da realidade. Ela esteve em condições de examinar os mínimos detalhes, até mesmo de sentir o perfume das árvores, as vestimentas das pessoas que porventura encontrou em trânsito naquela realidade astral. Com o objetivo de ajudar a ciência a descobrir algumas das explicações pelas quais anseia, a autora tem colocado, à disposição dos pesquisadores, suas qualidades mediúnicas. Por si mesma, como se viu, não está em condições nem mesmo de formular hipóteses razoáveis. Sente os caminhos abertos à sua frente, mas, infelizmente,
Falta-lhe luz para iluminar seus passos na treva das suas dúvidas. A luz que lhe falta não se encontra, porém, nas experiências das quais participa. Se assim o fosse, a autora já teria encontrado a sua resposta. O segundo ensaio da primeira parte é de autora de Gabriel Marcel, filósofo, teatrólogo e crítico francês muito premiado em sua terra. Narra ele algumas interessantes experiências pessoais que o levaram a enfrentar, face a face, o problema da sobrevivência. A uma dessas experiências a explicação simplória e muitas vezes invocada da telepatia ou da leitura do pensamento alheio, foi de todo inaplicável, pois que os presentes não conheciam os fatos narrados e posteriormente verificados em arquivos. Em outras experiências o autor foi levado a enganos e a falsas pistas, o que comumente acontece com os pesquisadores desprevenidos. De qualquer forma, o autor rejeita qualquer teoria que procura explicar o fenômeno da manifestação dos mortos, e isso por um cômodo processo de autoilusão, como se o consciente e o inconsciente estivessem brincando de esconder entre si. Acha o autor que nenhuma teoria coerente e significativa, acerca da sobrevivência, pode ser formulada, a não ser dentro de uma filosofia de amor psique. Essa conclusão é um tanto nebulosa, reconheçamos. Tanto quanto podemos concluir, procurando traduzir, para a linguagem corriqueira do nosso entendimento, a curiosa terminologia do autor. Parece que ele pretende dizer que a experiência tem um caráter pessoal entre dois ou mais seres humanos, não podendo ser entendida fora do campo do sentimento. C.J. Ducasse, nosso terceiro ensaísta, começa perguntando no título At qual survive? Que poderia sobreviver? É, pois, uma pergunta dubitativa. As respostas que ele se esforça por apresentar são ainda mais dúbias. Toma um exemplo de comunicação mediúnica, atribuída ao espírito da senhorita Marguerite Liand, ex-secretária do presidente Roosevelt, e conclui que, como o espírito não quis ou não pôde enunciar o apelido pelo qual era conhecida, ficou prejudicada a tese da sobrevivência, pelo menos tal como a conhecemos. Sua explicação é então relatada nestes termos. Estes certamente e outros itens dos textos sugerem que as comunicações se originaram não realmente da senhorita Liane pessoa, sobrevivente, mas, sim, de um conjunto sobrevivente de suas memórias e hábitos, que funcionavam, no entanto, tal como acontece nos sonhos, sem o controle do julgamento inteligente. Infelizmente o autor não explica como um conjunto de memórias e hábitos pode sobreviver e apresentar, mediunicamente, um relato coerente. Acha o autor que para discutir a sobrevivência é necessário delimitar e equacionar o problema. Até aí estamos de acordo. Se uma parte da personalidade sobrevive, certamente não é a parte que constitui a feição física do organismo, a cor dos olhos, dos cabelos, a forma do rosto, o tom de voz. Aqui já começamos a divergir, mas não vamos discutir por pouca coisa. Uma vez que essas características estritamente físicas são destruídas pela desintegração do corpo, a parte sobrevivente constituiria uma fração relativamente sem importância da personalidade, diz o autor. Logo, ainda dentro do raciocínio de que apenas os hábitos e as memórias da pessoa teriam sobrevivido no caso da senhorita Liância que sobreviveram, diz ele em dúvida, fica implícito que devemos distinguir algumas subpartes, dentro da parte não física da personalidade. Enfim, o espírito humano, na hipótese do autor, seria uma engrenagem algo complicada, da qual algumas partes sobrevivem e outras não, por isso, o conjunto funciona mal depois da morte. Mas, continuemos. O primeiro conjunto de subpartes, memórias e hábitos, sobreviveria. O segundo, capacidade crítica de julgamento, não. Ou, se este sobrevivesse, poderia estar mais ou menos separado das memórias e dos hábitos adquiridos durante a vida terrena. Neste caso, atuando a capacidade de julgamento sobre material diferente daquele a que estava acostumado em vida,
e despojado da organização somática, ficaria desorientada. Daí os lapsos, como aquele da senhorita Liande, que não declarou seu apelido. Espero que o leitor tenha acompanhado o homem através de seu labirinto de explicações, mas reconheçamos logo, com honestidade, o absurdo de uma personalidade fragmentária, com as subpartes funcionando independentemente umas das outras, sem o controle consciente do julgamento. É um absurdo filosófico de tal porte que não se admite em autor de tão alta nomeada. Outras conclusões, no entanto, apresenta ele, ao desenvolver sua complexa teoria da alma. Acha que a ciência demonstrou recentemente que a personalidade humana, em desacordo com a alma dos teólogos, não é uma entidade divisível, mas um complexo de vários componentes. Normalmente, continua ele, esses componentes funcionam mais ou menos integrados, mas, às vezes, se dissociam e passam a atuar isoladamente do conjunto, do qual parecem libertar-se. De minha parte, acho que a vaidosa ciência sabe ainda muito pouco da personalidade humana, para afirmar, com todo esse dogmatismo, que as partes atuam com autonomia. Que partes? Que tipo de atividade exercem? Como e por que se dissociam e desobedecem ao comando? O artigo termina numa nova série de dúvidas. Primeiro, diz o autor, é preciso saber se a concepção da sobrevivência é teoricamente possível, isto é, livre de contradições intrínsecas. Se for, então é preciso verificar se é cientificamente possível, isto é, se não é incompatível com certos fatos empíricos ou leis da natureza. Se a concepção da sobrevivência passar por esses testes, então caberá verificar as provas. O primarismo do autor, que me perdoem a impertinência, é inacreditável num filósofo. Ele parte de duas premissas falsas ou, na melhor hipótese, suscetíveis de sérios reparos. A primeira, de que o homem já conhece tudo quanto é teoricamente possível e impossível. Estas palavras terão sempre que ser tomadas com uma pitada de sal, porque é muito relativo, dentro da condição humana, fixar o que é possível e o que é impossível. A cada momento que passa, as fronteiras entre essas duas concepções são desrespeitadas pelos fatos. O que era impossível ontem, torna-se rotina hoje. Lembra o leitor a curiosa frase de Churchill: o difícil é o que se pode fazer imediatamente, o impossível é o que demora um pouco mais. Essa é a primeira premissa falsa do nosso autor. A segunda, do mesmo tipo, e não menos falsa, e a de que podemos enquadrar nitidamente tudo quanto é cientificamente possível, de um lado, e tudo quanto for cientificamente impossível, do outro. Para isso precisaríamos conhecer todas as leis da natureza. Se o móvel é um corpo de um médium levita, e isso é fato incontestável traço, uma lei da natureza está sendo aparentemente desrespeitada, a da gravidade. Portanto, dentro do raciocínio do autor, o fato é impossível. Mas quem pode desmentir um fato? A conclusão é óbvia. O fato observado indica a existência de outra lei da natureza ainda não conhecida, pois que, se um corpo que deveria cair ao solo, de conformidade com os postulados da lei de gravidade, se leva ou paira no espaço, é porque alguma força o impulsiona e sustém. Cabe ao cientista descobrir que lei está operando e não dizer doutoralmente que o fenômeno é cientificamente ou teoricamente impossível. Dessa dificuldade não sai o autor do nosso ensaio, apenas acrescenta novas dificuldades às já existentes. Enquanto isso, nosso conhecido Dr. H. Price, respeitável filósofo da não menos respeitável Universidade de Oxford, questiona logo no título: que espécie de outro mundo? What kind of next world? Acha ele que para discutir o problema da sobrevivência é preciso, antes, formar uma ideia do que seria a vida depois da morte. Concordemos com ele, de início, para não criar dificuldades insuperáveis. Diz ele que quando se fala em vida, depois da morte, não temos em mente a vida no sentido fisiológico, de vez que, por definição,
A vida cessa com a morte. Já começamos a divergir. Com a impertinência própria dos ignorantes, que é a mesma impertinência dos sabichões, eu diria que com a crise da morte cessa um determinado tipo de vida, mas não a vida, que continua com outras características. O Dr. Price, no entanto, continua dizendo que vida, neste caso, quer dizer consciência ou experiência, e, portanto, consciência de alguma coisa, ao mesmo passo que a experiência deve ter algum objeto. Assim, a ideia da vida depois da morte, isto é, da sobrevivência, está intimamente ligada à ideia de um outro mundo, que seria o objeto das experiências do morto e campo de suas novas experiências. Segue-se, diz o Dr. Price, que necessitamos de uma espécie de corpo para as experiências no outro mundo. Menciona então o corpo astral, sem porém endossar sua aceitação. Acrescenta, não obstante, que essa concepção da sobrevivência é compatível com a nova versão do materialismo. De fato, uma vez que a escola materialista não admite a sobrevivência, porque faltaria um organismo pelo qual se manifestasse a consciência, suprido esse organismo, feito de uma espécie de matéria sutil, estaria resolvido o impasse. O Dr. Price, num gesto nobre e generoso, chega a conceder que possivelmente a aceitação de um corpo de matéria superior prevalecerá entre os pensadores do século XXI. Retomando a ideia do outro mundo, diz o Dr. Price que o além seria, então, uma espécie de mundo material, ou seja o habitado corpo astral, composto do mesmo tipo de matéria sutil que este. O próprio corpo astral teria órgãos que poderiam ser diferentes dos nossos órgãos físicos. Vê o leitor que a especulação filosófica, às vezes, passa rente à verdade, mas o racionalismo frio não sabe encontrá-la. Nesse outro mundo, continua o doutor, haveria possivelmente corpos etéreos de outros seres humanos sobreviventes e possivelmente também seriam encontradas algumas personalidades que nunca tiveram corpos físicos. O Dr. Price admite, mais adiante, a existência de dois mundos, ambos espaciais, mas sem relação espacial entre eles. Poderia ser até uma nova e diferente espécie de espaço, fora da concepção euclidiana. Depois de admitir certas premissas mais ou menos autênticas, embora algumas suscetíveis de sérios reparos, sai-se o autor com esta, que o objetivo da vida presente, que ele certamente admite ser uma só, é o de prover-nos de um estoque de memórias que nos vão fornecer o material para a construção do mundo imaginário no qual habitaremos depois da morte. Isto é fantástico. Então, viemos a este mundo para colher retalhos de imagens, nada mais. E esse mundo fantasia teria, então, toda a aparência de realidade. Mas não seria regido por leis físicas conhecidas e, sim, por leis psicológicas, exploradas por pesquisadores como Freud e C.G. Jung. Por conseguinte, conclui o Dr. Price, esse outro mundo seria puramente particular e subjetivo. E os desencarnados que nele habitassem teriam um mundo próprio, sem acesso ao mundo das outras entidades desencarnadas. Veja o leitor a que absurdos pode levar uma teoria construída à base de pura especulação, sem fundamento na observação prática. Sabemos perfeitamente que o plano astral é objetivo tal como as entidades que nele passam a viver. De outro modo, dois espíritos diferentes seriam incapazes de descrever a mesma cena ou o mesmo objeto ou se verem mutuamente, pois que cada um deles estaria delimitado pelas imagens de sua própria elaboração. Como um espírito não poderia criar outro e com essa imagem fictícia dialogar, chegaríamos à absurda conclusão de que o além é uma colcha de retalhos independentes uns dos outros, um mundo desordenado, sem leis. Um imenso tumulto em permanente contraste com o resto da obra divina, que é toda a ordem, método, superiormente sustentada por um conjunto de leis eternas e perfeitas. Não, Dr. Price, não podemos aceitar sua tese. Para resolver a dificuldade, o autor imagina que as entidades, existentes nesse mundo,
poderiam comunicar-se pela telepatia. Como? Muito simples. As imagens criadas por A manifestariam não somente seus próprios desejos e memórias, como também os desejos e memórias de outras personalidades B, C, D, etc., desde que estas fossem suficientemente similares às suas próprias. Teríamos, então, um mundo imaginário para cada grupo de personalidades similares. Tais imagens seriam uma espécie de propriedade comum a todas as personalidades daquele grupo específico. Haveria, assim, muitos mundos astrais, tantos quantos fossem os grupos de entidades similares. O conteúdo desse mundo, se é que existe, diz o autor, ficaria meio caminho entre matéria e sonho, isto é, mais material que as imagens sonhos e mais imaginário que os objetos materiais comuns. Não sei qual a ideia do leitor sobre as teorias do Dr. Price. Quanto a mim, acho que ele não produziu nada mais que uma peça literária meramente especulativa, sem fundamento algum na realidade, numa tentativa de criar um mundo faz de conta. Seu objetivo, como vimos, era primeiro imaginar como seria o outro mundo, para, então, discutir a possibilidade da sobrevivência. Os espíritas conhecemos os fatos da sobrevivência por fontes mais límpidas, libertadas das distorções do intelectualismo estéril, e, por isso mesmo, podemos assegurar ao caro Dr. Price que suas teorias não têm nem mesmo atrativo do pensamento lógico, porque trazem em seu bojo as contradições próprias da fantasia, embora engenhosa, daqueles que, incapazes de aceitar os fatos, buscam desesperadamente explicações complicadas para o que é tão óbvio, simples e racional, isto é, a sobrevivência do espírito humano. 2. Depoimento da parapsicologia. A segunda parte do livro 2 Man Survive That cuida da parapsicologia. O subtítulo do capítulo é que poderá fazer a pesquisa. O primeiro dos 4 ensaios desta série é de H. Jinton Bruce, veterano pesquisador americano, que revela, desde o título, a firmeza de sua convicção, porque acredito na sobrevivência. O artigo começa com uma pergunta que Frederick W. H. Myers fez, em 1869, ao seu antigo professor e íntimo amigo, Henry Sidgwick. A pergunta era: você pensa que, apesar de a tradição, a intuição e a metafísica não terem conseguido resolver o enigma do universo, ainda existe uma oportunidade de dissolvê-lo, retirando dos fenômenos reais, observáveis, de fantasmas, espíritos ou o que seja, conhecimentos válidos a respeito do mundo invisível? Esta pergunta tem bastante profundidade, porque revela um estado de espírito. Soprava, naquela época, um vendaval de dúvida e de inquietação. O materialismo, bem fortalecido, experimentava suas forças. As doutrinas evolucionistas de Darwin, mal interpretadas pelos estudiosos da época, levavam a crer que o homem não seria mais que um mecanismo animado. Não tardou muito a afirmativa de que o cérebro segregava o pensamento da mesma maneira que o fígado segrega a bile. Era necessário, pois, uma aproximação ao problema da sobrevivência. Daí a pergunta de Myers. Praticamente foi daquela conversa que nasceu a famosa Society for Physical Research, em Londres, a famosa SPR, que começou um longo e paciente trabalho de coletar e classificar informações autenticadas sobre a fenomenologia espiritualista. O exemplo da SPR foi seguido por outras entidades e hoje se contam várias organizações dedicadas à pesquisa científica desses problemas, sendo que, na América do Norte, o mais destacado cientista nesse ramo é, sem dúvida, o Dr. J. B. Heine. O Sr. Addington Bruce continua dizendo que hoje em dia tanto os pesquisadores como os parapsicólogos acumularam milhares de exemplos bem documentados na experiência humana, que comprovam não somente a espiritualidade essencial do homem, mas a sobrevivência da personalidade humana após a morte do corpo. Tanto durante a vida de Myers, como depois, temos, na verdade,
assistido à adesão de muitos eminentes homens de ciência ao crescente número dos trabalhadores em pesquisa psíquica. E logo a seguir, a evidência de que o homem não é um mero mecanismo, de que o homem é verdadeiramente um ser espiritual e, como tal, um ser capaz de sobreviver à morte física, pode ser dividida em duas classes: evidência inferencial e evidência direta, específica. Na primeira se incluem os fenômenos conhecidos por telepatia, clarividência, precognição e retrocognição. Entre os últimos estão pronunciamentos mediúnicos escritos ou orais, aparições e algumas das chamadas alucinações que fornecem evidência. Diz o professor Bruce que já possuímos amplas razões para afirmar que esses fenômenos, da chamada alucinação, constituem parte da herança humana. Qualquer pessoa pode experimentá-los ocasionalmente. Muitos não atribuem aos aludidos fenômenos o valor que têm, pondo-os de lado, como curiosos, singulares, fantásticos. Com algumas pessoas, eles ocorrem mais frequentemente do que com outras. Contudo, os estudos realizados convenceram-me da sobrevivência como realidade. Minhas experiências, diz ele, tanto inferencial como diretamente, constituíram evidência de que o homem pode, às vezes, transcender o tempo ou o espaço, outras vezes conjuntamente o tempo e o espaço, sendo um ser espiritual capaz de sobreviver após a morte. O seguir, narra o professor algumas experiências pessoais e as provas que recebeu da sobrevivência de amigos seus, retirando delas os ensinamentos que continham, não se furtando de referir até mesmo as alternativas que se oferecem. A certa altura comenta que há ainda muito estudo a ser feito, para melhor definir o problema, e, citando Frank Podimori, diz que, no seu entender, a telepatia era antes um obstáculo que um auxílio à sobrevivência, pois que muitos dos fenômenos ocorridos poderiam ser explicados pela telepatia. Acrescenta que certos exemplos de aparições de fatos mediúnicos são produtos da telepatia entre pessoas ainda na carne. Não contestamos isso. Podemos, no entanto, informar com a maior segurança, apoiados nas exaustivas pesquisas de Aksakov e Bosano, que o caro professor Bruce, como tantos pesquisadores bem-intencionados, Dr. Heine inclusive, ainda não distingue animismo de espiritismo. Bosano, com a lucidez que caracteriza a sua argumentação, chegou a demonstrar que o animismo o reforça, comprova, evidencia o espiritismo, pois que, se o fenômeno é possível com o espírito atado à carne, muito maior será sua latitude, quando ele estiver em liberdade. Esses dois aspectos do fenômeno têm em comum o fato de que promanam ambos da atividade do espírito humano. Essa ressalva, porém, não prejudica a tese do professor Bruce, antes, pelo contrário, a valoriza, pois que nos indica que pesquisadores independentes podem chegar às mesmas conclusões, se adotarem uma atitude de honestidade de propósitos e coragem para aceitar os fatos como eles são e não forçá-los dentro da estreiteza de suas próprias convicções pessoais. Tem esse crédito ao professor Bruce, porque, depois das observações que acabamos de comentar, diz ele que a telepatia, no seu atual modo de ver, sendo uma função não física, reforça a ideia da sobrevivência. Se os seres humanos podem comunicar-se numa fração de segundo, através de milhares de milhas de distância, enquanto vivos, é absurdo supor que aquela personalidade deve cessar de existir com a desintegração do corpo. A probabilidade matemática é pesadamente contrária a isso. As palavras finais deste equilibrado ensaio do professor Bruce são dignas de menção em extenso. Diz ele, felizmente, o trabalho dos pesquisadores e dos parapsicólogos, com mais e mais cientistas de outras especializações aderindo àquele trabalho, promete que as cidadelas da ciência materialista serão forçadas a capitular, fazendo raiar um dia mais luminoso para a humanidade. Bem entendido, a não ser que a capitulação não venha antes que a própria civilização seja varrida pelo poder do mais recente triunfo da ciência materialista,
A criação da bomba atômica e da bomba de hidrogênio. O segundo trabalho deste capítulo é de autora de William R. Birge. O tema: como poderemos estudar a mediunidade. O Sr. Birge é também um homem ilustrado e responsável, disposto a aceitar a sobrevivência à vista da informação colhida pela pesquisa psíquica. Cita, por exemplo, o exame científico a que se submeteu a célebre médium Piper, informando que todos os investigadores rejeitaram vigorosamente as hipóteses de fraude deliberada ou adivinhação hábil. Foi eliminada também a possibilidade de coincidência, pois que matematicamente tal probabilidade se colocaria muito acima dessa hipótese. Ficaram, assim, os pesquisadores reduzidos a duas hipóteses: telepatia e sobrevivência. Menciona, a seguir, o fenômeno da correspondência cruzada, do qual muita experiência se fez, informando também que o curioso deste fato é que o método não foi criado por pessoas vivas para testar a hipótese da sobrevivência. Tem toda a aparência de ter sido criado por pessoas do outro lado. Pag. 59. Note-se a linguagem cautelosa do autor. Muito mais cauteloso é ele, um pouco além, quando, ainda sobre a correspondência cruzada, informa que por causa do desconhecimento, por parte dos cientistas, da capacidade extrasensória dos médiuns, a que ele chama automatistas, e da capacidade histriônica e organizadora de suas mentes subliminais, não se pode considerar a evidência em favor da sobrevivência como conclusiva. No entanto, as referências contidas nos textos eram tão características das personalidades falecidas, das quais supostamente derivavam, que essas considerações geraram forte presunção na mente dos pesquisadores de que a sobrevivência era a hipótese explicativa mais provável. Infelizmente, faltou-lhes técnica para tornar científica essa presunção. Desejo chamar a atenção do leitor, mais uma vez, para a linguagem cheia de rodeios do autor, quando se trata de concluir. Nada temos a censurar, pelo contrário, queremos que os cientistas só afirmem quando, de fato, estejam convencidos da realidade do fenômeno, como o professor Bruce, que acabamos de estudar. Observe, porém, o leitor, a restrição que o pesquisador moderno sempre faz ao pesquisador do passado, ao afirmar que seu colega de antanho não se cercou das necessárias medidas de segurança, nem estava preparado cientificamente para concluir, em face do estado dos conhecimentos de então. Sempre que se descobre um novo método, como a contagem estatística imaginada pelo Dr. Heine, os cientistas tendem a invalidar as experiências do passado, porque a estas não foi aplicado o novo método. Este, por sua vez, será substituído por um mais novo e tido por mais eficiente, enquanto a pesquisa se vai retardando, pois que cada pesquisador quer sempre recomeçar tudo da estaca zero. Que o façam, se quiserem, mas que tenham, também, a coragem de proclamar os resultados que encontrarem após a aplicação dos novos testes e métodos de controle. Que não destruam pelo prazer de destruir ou movidos pela vaidade muito humana, mas prejudicial, de se julgarem superiores em conhecimentos e em técnicas, aos seus antigos colegas. Aquele que destrói uma casa velha deve estar em condições de levantar, em seu lugar, um edifício moderno, mais amplo, mais belo, mais sólido. Por outro lado, o Dr. Birge não escapa à nossa restrição habitual, é outro que confunde animismo com espiritismo. Uma personalidade desencarnada, através de um médium, dá ao texto de uma nota que apareceria no Times do dia seguinte, em certa página. O autor do artigo informa, então, que esse teste parecia ser uma prova mais segura da hipótese da sobrevivência do que o teste do livro, segundo o qual um médium cita trecho de uma página de livro colocado na prateleira entre muitos outros. No entanto, a conclusão do autor é desconcertante. Diz ele que a presciência dos vivos deve ser considerada certamente mais provável que a presciência dos mortos. Por quê? Perguntamos nós. Em que se baseia ele?
Eis aí uma afirmativa inteiramente gratuita em socorro da qual não cita nenhum argumento. Certamente porque não o tem. Passa então o autor a mencionar experiências de vários pesquisadores independentes entre si dos métodos que imaginaram para testar a mediunidade, do ponto de vista psicológico ou por processos estatísticos. Não sei como poderão esses bem-intencionados investigadores chegar a algum resultado positivo, tentando avaliar quantitativamente fenômenos e condições puramente qualitativas. Enfim, um deles, o Dr. Robert Toles, propôs um teste de sobrevivência codificando uma mensagem da qual somente ele conhecesse a chave. Depois de sua morte, ele procuraria transmiti-la através de um médium, devidamente decifrada. Mesmo assim, levanta-se uma objeção: o próprio Dr. Toles poderia, ainda enquanto vivo, transmitir telepaticamente a chave de sua mensagem codificada, que assim perderia todo o valor comprobatório. Em resposta, o Dr. Toles ponderou que, para efeito de controle, vários médiums poderiam tentar descobrir telepaticamente a chave da mensagem, enquanto ele, Toles, estiver vivo. O Dr. Birge conclui seu ensaio dizendo que a solução final da hipótese da sobrevivência está na confecção de um teste superior a todos quantos foram até agora imaginados. Aí está, a seu ver, um desafio à argúcia dos pesquisadores. O terceiro trabalho desta série é do conhecido Dr. J. G. Pratt, companheiros do Dr. Heine em muitas pesquisas e seu coautor, num livro recente sobre parapsicologia. O Dr. Pratt faz um histórico das pesquisas realizadas, nos últimos 75 anos, até 1960, sendo fácil ao leitor perceber, desde o início de seu ensaio, que o autor ainda não está satisfeito com a evidência recolhida. Acha ele que é muito difícil investigar os fenômenos sob condições satisfatórias, especialmente por causa da ausência de qualquer pesquisador qualificado na cena, no momento em que ocorrem fatos espontâneos. Cita a obra de F. W. H. Myers, acrescentando que os fenômenos narrados por esse autor não puderam ser trazidos ao controle experimental. Menciona o depoimento de cientistas de destacada reputação, Oliver Lodge, Crookes, que apresentaram depoimentos sobre fatos que não indicavam claramente a hipótese da sobrevivência, mas se adaptavam facilmente a tal interpretação psíquica. Relatos e estudos feitos com a médium Piper, por William James, o famoso psicólogo americano, como também os processados através da Society for Physical Research, de Londres, bem como as experimentações feitas com prancheta e correspondência cruzada. Termina, no entanto, por dizer que mesmo essa última não escapou aos perigos da apreciação subjetiva e restou sempre a possibilidade alternativa de interpretação em termos e faculdades extrasensoriais de pessoas vivas. Este é mais um que não distingue entre animismo e espiritismo. Por outro lado, quando a informação é obtida sob todos os controles, não havendo possibilidade de nenhuma falha, surge a hipótese da coincidência. É preciso então apurar, estatisticamente, qual a possibilidade de coincidência. Nesses métodos, o Dr. Pratt deposita a sua confiança quanto ao futuro da parapsicologia. Mais adiante, comenta os testes da sobrevivência imaginados sob forma de documentos selados, tal como fez Sir Oliver Lodge. Acha, porém, que a hipótese da clarevidência inutiliza a evidência, pois que o médium clarividente poderia ter tido acesso à informação contida nos documentos. Refere-se também à mensagem cifrada imaginada pelo Dr. Toles, que comentamos há pouco. Mesmo assim, o Dr. Pratt encontra meios de objetar, dizendo que pode haver enganos ao traduzir a mensagem de acordo com a chave fornecida pela personalidade sobrevivente que a imaginou. Vai mais longe. Mesmo que tudo corresse dentro das mais rigorosas normas, ele acha que a experiência se limitaria a produzir resultados de pequena importância acerca do problema da sobrevivência. Enfim, o Dr. Pratt é um cientista dos mais cautelosos,
que desconfia de todos os controles e imagina toda sorte de objeções. Não temos de nossa parte nenhuma objeção às suas cautelas. Queremos, no entanto, e nisto sempre insistimos que quando topar com a verdade, o que certamente ocorrerá mais dia, menos dia, que a proclama humilde e corajosa.